Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Verso 15. Gênesis 3, 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ponto. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Que venha a unção, Senhor, de conhecimento sobre nós. Use o pregador, Pai. Use, Senhor, não como escriba e fariseu, mas como quem tem autoridade, Pai. Queima a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Queima a Tua palavra em nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queima, Senhor. Queima a Tua palavra, Pai. Queima, Senhor. Aqueça o nosso coração, Senhor. Não nos deixe sair daqui da mesma forma. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 revela o coração de Deus. Eu estava lendo esse texto e hoje eu li alguns comentários, o Wigington, por exemplo, e eu comecei a olhar para esse texto com uma outra perspectiva. Porque esse texto de Gênesis capítulo 3, o capítulo 3 de Gênesis revela um Deus que se apresenta como um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Um Deus que se apresenta também como um Deus de santidade. Do Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 você vê o atributo de Deus no que tange ao poder de Deus, a criatividade. Você vê um Deus todo-poderoso, a onipotência de Deus. Você vê a onisciência de Deus, a onipresença de Deus na criação. Você começa a enxergar Deus como um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus capaz de criar. Como diz Gênesis 1:1, no princípio, quando Deus diz assim: haja luz. No princípio criou Deus. Quando você vê Deus falando e Deus criando as coisas, você olha para um Deus todo-poderoso. Mas quando chega no capítulo 3, pós-queda, você vê primeiro a santidade de Deus se revelando. Porque Deus vai trazer juízo, uma sentença de juízo sobre o pecado. Deus vai trazer juízo, sentença sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, sobre a serpente e sobre Satanás. Deus não vai deixar o pecado impune. Então Deus revela um atributo do seu caráter, um atributo do seu ser, santidade. Mas essa manhã eu venho pregar sobre o atributo redentor que é apresentado nesse capítulo 3, que é graça e misericórdia. Tem muita gente que fala assim: pastor, no Antigo Testamento Deus era juiz e agora Deus é graça. Não, Deus é graça e sempre foi graça e sempre se apresentou como graça. E nós vamos ver isso dentro do jardim do Éden, Deus se apresentando como graça e misericórdia. Quando nós olhamos para a Bíblia pós-pecado, nós temos 4 menções de um Deus de graça, de uma graça maravilhosa de Deus. A primeira delas, Gênesis 3:9, quando o homem cai, o homem foge de Deus. O homem tenta fugir de Deus, se esconder de Deus, mas a Bíblia diz, Gênesis 3:9, que Deus foi atrás do homem, dizendo assim: Adão, Adão, onde estás? Ou algumas traduções podem dizer: Adão, Adão, como estás? Muitos dizem que a Bíblia é um livro do homem buscando a Deus.
Mas a Bíblia também é um livro de Deus vindo atrás do homem, e isso chama graça. O Adão fugindo, e nós não sabemos o motivo pelo qual ele estava fugindo, mas talvez Adão estava sendo tomado por um sentimento de culpa. Talvez Adão, quando olhou e viu a sua nudez, ele estava sendo tomado por um sentimento de dizendo assim: Deus disse para eu não comer e eu comi. Um sentimento de incapacidade, de falha. Então Adão está fugindo de Deus, mas de repente no meio da fuga, Adão ouve, ele escuta uma voz dizendo assim: Adão. Porque o Deus que se revela como um Deus de graça está indo atrás dele, está buscando o Adão. E sabe de uma, irmãos, deixa eu já ir aplicando essa palavra. Deus foi atrás de você. Não, 3 pessoas entenderam isso. Deus foi atrás de você. Talvez Adão não voltasse, mas o nome dele foi falado por Deus. Adão. Ô Adão, coloca o seu nome aí, fala o seu nome. Deus um dia falou assim: Nilson. E sabe como que a gente estava, irmãos? Escondido de Deus. Folhas de figueira atrás de uma moita, tentando viver a nossa própria vida do nosso jeito, cheio de culpa, cheio de amargura, cheio de condenação, carregando um peso, um fardo insuportável. E ele veio e falou o seu nome. Segundo meio de graça, Deus chama Adão, depois Deus veste Adão. Quando você vê Gênesis 3, 21, lembra que o Adão está com roupas de figueira, com roupas que ele fez de folha de figueira. Eu já falei muito sobre isso aqui, mas alguns sabem até de qual. Eu sempre, quando passo por isso, eu preciso ministrar isso. Ele está lá com folha de figueira, tampando a sua nudez. E lembra que na Bíblia, nudez não são roupas, nudez na Bíblia são condição diante de Deus. É por isso que a santidade em Apocalipse 19 é representada por um vestido de noiva branco. Porque na Bíblia roupa é santidade, é pureza, é condição diante de Deus. Então ele está ali tampando a sua nudez com roupas feitas de folha de figueira. E no capítulo 3, verso 21, Deus vai tampar a nudez do Adão. Deus vai vestir o Adão com uma roupa feita de pele de animal. Nós não sabemos que animal é esse, não sabemos. Mas pela coerência nós acreditamos que o animal era um cordeiro. Agora, o que me chama a atenção no capítulo 3, verso 21, é que para Deus fazer roupas de pele de animal para Adão, Deus precisou matar esse animal. A primeira morte da história. Porque nós sabemos, quando nós lemos capítulo 2, que o capítulo 1, que o homem era vegetariano, o homem não comia carne. Adão nunca tinha matado um animal para comer, ele não comia carne. O homem passou a comer carne depois do dilúvio. Então a primeira morte da história aconteceu porque Deus queria cobrir o Adão. O primeiro sacrifício, ano após ano o sacerdote entregaria um cordeiro no altar. Mas o primeiro sacrifício não foi o sacerdote entregando para Deus, foi Deus entregando o cordeiro para o homem. Deus sacrificou o primeiro sangue inocente a ser derramado da história. E eu gosto muito de fazer uma menção, e eu gosto muito de imaginar aquele cordeiro, irmãos. Eu sempre falo isso. Eu fico pensando naquele cordeiro dizendo assim: Deus, não fui eu quem pequei. Deus, quem pecou foi o Adão. Deus, eu não tenho culpa. Mas Deus está no meio de graça, dizendo, em outras palavras, para o homem: o inocente está assumindo a culpa do culpado. E Deus está ensinando para nós um aspecto da graça. É pela graça,
mas não é de graça. Deus está ensinando que a graça não é uma graça barata, uma graça que não custa nada. Deus está ensinando para nós que a graça custa e o preço é caro. Deus está ensinando para Adão: Adão, eu sou um Deus de graça, não está custando nada para você, mas está custando tudo para mim. Então Deus está se revelando como um Deus de graça, e Ele está ensinando a graça. Um dia o cordeiro inocente está assumindo a culpa do homem pecador. E é por isso que quando Jesus se manifesta no Rio Jordão, parece que eu enxergo essa cena, irmãos. Jesus indo até o rio para ser batizado, João avista ele. E João gostava muito de chamar os fariseus de víbora. Ele está dizendo: raça de víbora, raça de víbora, raça de víbora. De repente ele olha para Jesus. E quando ele olha para Jesus, ele não vai gritar raça de víbora. Ele muda a expressão, ele fala: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é entronizado no mundo a nível ministerial, não como qualquer outro, a não ser o Cordeiro de Deus. João reconhece: Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro inocente, que Isaías diz que vai ser levado para os seus matadouros como ovelha muda. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora, há um outro aspecto da graça revelado no capítulo 3 de Gênesis. Deus expulsou o homem do jardim. Deus expulsou o homem do jardim. Isso é graça. Muitos não conseguem achar graça numa expulsão. Muitos não conseguem achar graça de Deus em Deus tirar, porque alguém sempre acredita que graça é Deus colocar, mas graça, Deus está tirando o homem do jardim. E quando Deus está fazendo isso, Deus está revelando-se a graça dele sobre o homem. Por quê, pastor? Porque se você ler Gênesis 3:24, você vai entender que Deus está tirando o homem do jardim, para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente no pecado. Então a expulsão, quando Deus expulsa, Deus arranca o homem do jardim, e Deus está dizendo assim: filho, agora você é conhecedor do bem e do mal, agora você vive em pecado, e eu preciso mudar aqui algo, eu preciso arrancar você do ambiente da árvore da vida, para que você não coma dela, porque se você comer dessa árvore, você viverá eternamente no pecado. Então Deus arranca o homem de lá e coloca num outro ambiente, porque se o homem come dessa árvore, ele viverá eternamente em pecado. Graça. Graça. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem muitos meios de graça na sua vida que você não consegue entender na hora, e alguns que Deus nem pode revelar para você, que você não entenderia. Talvez Adão estivesse saindo do jardim com o coração assim: poxa vida, Deus me arrancou do jardim. Mas a essência de Deus arrancá-lo não era para que Adão perdesse o paraíso, era para que Adão não perdesse a vida eterna ao lado de Deus. Tem muita coisa que a gente não entende. Escuta isso aqui. Deus nos arranca de alguns ambientes que em alguns momentos nós falamos assim: Senhor, mas se nós pudéssemos ter o coração um pouco mais sensível, Deus ia dizer para nós assim: filho, esse é um meio de graça sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que Deus arranca de nós, e tem pessoas que é Ele que arranca mesmo, e glória a Deus por isso. Tem muitas pessoas que Deus tira da nossa vida, e a gente fica: Senhor, eu gostava tanto daquela pessoa. E Deus está assim: filho, se você entendesse que eu estou tendo graça, se eu entendesse, se você pudesse compreender o amor que eu estou tendo por você ao arrancar. Graça de Deus. Deus está tirando. Deus está tirando. E porque Deus está tirando,
Deus está preservando, Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está promovendo algo. Eu deixei por último, e aqui não é ordem aqui, porque se fosse a ordem, o que eu vou ler agora em quarto seria o segundo. Deus promete o Salvador. Fala comigo assim: Deus promete o Salvador. Olha que tremendo, irmãos. Deus vai atrás do homem, Deus veste o homem. Ele estava nu, e agora ele está vestido. Deus preserva o homem. Ele preserva porque ele coloca num outro ambiente. Ele preserva o homem. E Deus libera uma palavra. Gênesis 3,15, nós lemos esse texto. Deus promete o Salvador. Deus dá uma esperança para o homem. Se alguém perguntasse assim: pastor, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Evangelho são as boas novas de Cristo. Deus está resumindo o plano da salvação no capítulo 3, versículo 15. Deus está anunciando que o Cristo o Salvador, Deus está anunciando que o Deus Todo-Poderoso abriria mão da sua glória. Deus está anunciando o que Paulo, em outras palavras, disse em Colossenses 2, Filipenses 2, 5 em diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo semelhante ao homem. A Bíblia revela aqui no capítulo 3, versículo 15, um Deus trazendo uma esperança para o homem. Você pecou, você caiu, você foi desobediente, mas eu tenho a resposta, eu tenho a cura, eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia, Deus? Da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Agora olha como Deus é lindo. Ele diz: Ele vai esmagar a cabeça da serpente, e no momento em que Ele estiver esmagando a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar dele. Isso te leva para qual cena da Bíblia? Quem me ajuda a pregar esta manhã aqui, irmãos? Escute, Deus está anunciando um plano de salvação, sim ou não? A revelação de Deus é progressiva e gradativa. Deus, olha como Deus trabalha. Deus, ele conta aqui algo da revelação. Aqui ele conta a mesma coisa e aumenta um ponto. Aqui ele repete e aumenta um ponto. E a revelação ela é gradativa e progressiva até a manifestação de Jesus na cruz. Mas imagine que você só tenha na Bíblia esse versículo. Para nós é mais fácil, porque nós temos a compreensão total do texto. Mas imagine que você só tenha esse versículo. Deus chegou para você e disse assim: o filho, o descendente da mulher. E escute, não é os descendentes, é singular, o descendente. Gálatas capítulo 3, Deus revela quem é esse. É Jesus Cristo, o descendente. Agora imagina Deus falou assim: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar dele. Para onde esse texto nos leva, gente? Quem me ajuda aí, por favor? Me ajuda a pregar. Em qual momento
o filho da mulher, o descendente da mulher foi ferido no calcanhar? Em qual momento? Qual momento a serpente conseguiu ferir o coração do descendente? E em qual momento o descendente da mulher conseguiu vencer de fato a serpente? Quando nós olhamos para a figura da cruz, a figura da cruz é esse exato momento onde Jesus vence Satanás. A figura da cruz é esse momento, entenda, porque Jesus não venceu Satanás no deserto. Jesus não venceu Satanás no deserto quando Jesus conseguiu não cair na tentação. Jesus não venceu ele ali. Por completo não, porque a Bíblia diz que Satanás o deixou por um tempo. Sabe onde foi que Jesus venceu Satanás? Na cruz do Calvário. E é exatamente na cruz do Calvário que ele está sendo ferido. Jesus está sendo apresentado aqui, irmãos, e Deus, eu fico impressionado com Deus aqui. Alguns teólogos chamam esse texto de primeiro evangelho, proton-evangelho. Porque o evangelho de Deus, nós não temos tanto tempo assim, irmãos, mas o evangelho de Deus está aqui oculto, escondido aqui, dentro desse texto. Ele aponta para uma mulher e diz: o descendente dela. E talvez tivesse ali a grande mensagem de um Deus que nasceria por meio de uma mulher. Abra sua Bíblia em Gênesis, Isaías, o profeta messiânico. Isaías é o profeta messiânico. É o profeta que profetizou acerca do Messias, que mais profetizou acerca do Messias, capítulo 9, versículo 6. Vocês estão comigo, irmãos? Quantos estão abrindo aí, irmão? Eu estou tomando aqui água aqui hoje, na caneca dos Sisters, o Ministério de Meninas aqui da igreja. Aqui, o Ministério de Meninas aqui da igreja. As meninas da igreja, depois procura a pastora Kátia, para vocês serem cuidadas e pastoreadas. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino, olha o profeta, Deus disse em Gênesis 3:15, descendente. Aí vem Isaías, o profeta messiânico, o profeta que profetizou sobre o Messias, disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aqui nós precisamos interpretar porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Observe que o menino não nasce. Desculpe, observe que o menino nasce, mas o filho não nasce, o filho é dado. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Observe, no momento em que o menino nascer, eu dou o filho. O filho é eterno, sim ou não? Sim ou não? O filho é eterno, e quem é eterno não nasce. Quem é eterno não nasce da virgem. Quem nasce da virgem é o menino. Estão comigo ou não? O menino nasceu, o filho se nos deu. Lembra de João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo era Deus, o verbo é eterno. O verbo estava na criação dizendo assim: façamos, plural. O verbo é Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez.
Verso 14 de João 1. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne. O menino nasceu e o filho se vos deu. O menino é a carne e o filho é o verbo encarnado. Aí abra aqui em Mateus capítulo 1. Lembra que a revelação de Deus é progressiva e gradativa? Agora Deus não está fazendo mais uma profecia, agora é uma promessa que se cumpre imediatamente. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpre. A mulher é Maria, a escolhida de Deus. A promessa está se cumprindo plenamente. Agora ele aponta para uma mulher e diz: tu és bem-aventurada entre as mulheres. Agora ele aponta para a mulher e fala assim: o Espírito Santo vai gerar em ti o Salvador do mundo, e o mundo vai poder dizer: Emanuel, Deus, o Verbo está conosco, Deus está em nosso meio. Se cumprindo o próton, ou o primeiro evangelho, que foi pregado meio que nas entrelinhas, lá no paraíso pós-pecado, quando Deus está se revelando um Deus de graça e misericórdia para o homem. Deus Emanuel, um Deus conosco. E a segunda palavra do texto: tu lhe ferirá o calcanhar. E no momento que Satanás estivesse ferindo o calcanhar, Jesus feriria a cabeça dele. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Eu queria pedir aos diáconos, por favor, já preparassem aí os elementos para a distribuição dos elementos da ceia. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A palavra consumado aí é pago na sua totalidade. Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A pergunta é, irmãos, hoje eu estou meio indo lá e cá, vai e volta. A pergunta é: por que Jesus precisou morrer? Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Jesus precisava morrer. Porque se Jesus não morresse, a humanidade não seria redimida e nem salva. Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, no dia que você comer, certamente morrerás. E ali nós temos duas mortes: morte física e morte espiritual.
A morte espiritual é a separação do homem com Deus. E na cruz do Calvário, quando Jesus dá aquele grito, está consumado. Em outras palavras, está dizendo assim: eu paguei o preço na sua totalidade. O homem está livre e ele não deve mais nada. Ali foi a derrota do diabo. Tem muita gente que diz, irmãos, que o diabo fez festa para Jesus na cruz. Eu não consigo acreditar nisso, porque eu vejo na Bíblia o tempo todo o diabo lutando para que Jesus não fosse para a cruz, o diabo tentando Jesus para que Jesus não fosse para a cruz. Eu vejo na Bíblia até o diabo influenciando Pedro dizendo assim: Jesus, o Senhor não vai para a cruz. Jesus na cruz e o diabo usando pessoas para dizer assim: desce daí, salva-te a ti mesmo, desce daí. Porque o diabo sabia que ainda que Jesus tivesse que tomar açoitadas, ainda que Jesus tivesse que levar cuspe, coroa de espinho, ainda que ele tivesse que apanhar, ter sede, carregar uma cruz, ter os cravos nas mãos e nos pés, o momento em que o diabo ferisse Jesus, era o momento em que o diabo seria destruído. O diabo sabia que ele só podia tocar o calcanhar de Jesus, e esse mesmo calcanhar esmagaria a cabeça dele. O diabo nunca quis Jesus na cruz. Parece heresia o que eu vou dizer aqui, irmãos, mas quem queria Jesus na cruz não era o diabo, era o próprio Deus. Isaías 53, a Bíblia diz: a Deus agradou moer Jesus. Por quê? Porque Jesus na cruz, lembra que eu falei que o atributo revelado foi a santidade? Na cruz do Calvário, quando Jesus disse assim: está consumado, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu estou aplacando a ira de Deus sobre o pecado. Eu estou satisfazendo por completo a justiça de Deus. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita quando Jesus disse assim: está consumado. Agora corre aqui, irmão. Eu estou terminando. Irmãos. Me dá mais um minuto, eu acabo aqui. Colossenses 2. Aleluia. Verso 14. 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constávamos de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-o na cruz, o escrito de dívida que era contra nós. A humanidade tinha uma dívida contra Satanás. Aí Jesus removeu, quando ele diz está consumado, ele rasgou aquele escrito de dívida. Agora verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Fique em pé, por favor. Na cruz do Calvário, quem estivesse olhando para Jesus, tomando aqueles açoites, sendo zombado pelos soldados romanos e pelos fariseus, quem visse Jesus tendo os pés e as mãos transpassados, derramando sangue, quem olhasse para Jesus na cruz poderia passar e balançar a cabeça e pensar: Satanás venceu, o diabo venceu. Mas Jesus estava apenas sendo ferido no calcanhar. E esse mesmo calcanhar
esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Eu queria que os diáconos distribuíssem os elementos da ceia, por favor. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Você vai pegar o seu elemento da ceia aí. E depois você vai olhar para ele. Por favor, olhe para ele. Olhe para ele. Quando você for pegando, vai olhando para ele. Quais verdades esses elementos comunicam para você? Olhe para ele.
quando você olha para os elementos da ceia. O vinho, que simboliza o sangue derramado, e um pão que simboliza um corpo que foi moído. Talvez em qualquer outra circunstância ou em qualquer outro lugar simbolize perca, derrota. Mas no Evangelho simboliza vitória. A vitória da cruz. A vitória da cruz. E sabe qual é a última notícia que eu tenho para nós? Romanos 16, 20. Quantos aqui são igreja? Diga amém. Quem é igreja? Diga amém. Você é o corpo de Cristo. Jesus venceu Satanás na cruz. Ele venceu, expôs publicamente. Mas Romanos 16, 20 desse diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Porque você é o corpo de Cristo. Porque a vitória de Jesus na cruz foi a sua vitória. A sentença de pecado, Deus redimiu o homem, redimiu a mulher, Deus redimiu a terra, porque Jesus foi para a cruz com a coroa de espinho, e o espinho é resultado da terra sobre o pecado. A obra da cruz foi completa, foi satisfatória e suficiente. É por isso que você tem um símbolo na mão, não de derrota, mas você tem um sangue da vida eterna em Cristo Jesus. Todos juntos, comamos e bebamos. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Aleluia. Eu quero fazer essa última oração. Coloca a mão na altura do teu coração, por favor. Feche seus olhos. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Mas ore mesmo, ore: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto
na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração e eu vou orar sozinho agora. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que orou dizendo: Jesus, eu estou voltando para os teus caminhos. Se houver alguém aqui que está dizendo: Senhor, eu quero reconciliar com o Senhor. Ou Pai, eu estou te recebendo como meu Salvador. Eu queria que você levantasse bem alto uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Se tiver alguém que fala assim: pastor, eu estou recebendo a Cristo como meu Salvador. Pastor, eu estou me reconciliando com Jesus. Levante a sua mão alta, eu quero orar por você. É o momento da reconciliação. Se tiver alguém em casa e você tomou essa decisão de reconciliar com Deus, ou de receber a Cristo como seu Salvador, você pode enviar para nós um WhatsApp ou ligar para esse número que vai aparecer na sua tela. Nós queremos cuidar de você. Aleluia. Graças a Deus. Todos aqui estão servindo o Senhor. Então nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Que a presença de Deus ela esteja lá na sua casa ou para onde você for. Amém? Nós teremos o nosso próximo culto aqui hoje às 19 horas. Teremos o nosso próximo culto aqui hoje às 19 horas. Amanhã teremos aqui 7 horas da manhã uma oração de segunda a sexta. Terça-feira às 20 horas do culto fé. Quarta-feira às 15 horas um culto tarde com Deus. E sábado 19h30 o nosso culto da juventude. Em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se tiver almoço lá na sua casa, chama a minha esposa para ir comer um cupim.